O inverno tá acabando aqui na Turquia e esse fim de semana eu aproveitei para esquiar antes que a temporada de esqui acabe. Para quem me acompanha aqui sabe que esse ano eu aproveitei bastante o inverno por aqui. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como esquiar na Turquia, o que vocês precisam fazer, quanto custa, como que funciona, porque eu sei que tem muita gente aí que me assiste que nunca esquiou e que tem muitas dúvidas que eu sempre recebo. Então, por isso, nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo o que vocês precisam saber para poder planejar uma viagem ou um passeio para esquiar. O destino desse fim de semana foi a montanha Erciyes e o hotel escolhido foi o DAS, um hotel boutique novo que ficou pronto em dezembro de 2020 e que eu adorei me hospedar lá. Os quartos são ótimos, a comida é muito boa e o atendimento impecável. Vocês devem imaginar que esqui e Capadócia não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porém, eu tô aqui na Capadócia porque eu passei o final de semana esquiando na estação de Erciyes, que é uma montanha que fica aqui pertinho da Capadócia. Para você chegar na região da Capadócia, para quem não sabe, a Capadócia é uma região e não uma cidade, você pode acessar dois aeroportos, Kayseri ou Nevşehir. Kayseri fica aproximadamente 1 hora de distância e Nevşehir fica a 30 minutos de distância. Eu fui para a estação de esqui que fica a 30 minutos do aeroporto de Kayseri, ou seja, a estação de esqui que fica na montanha de Erciyes é super próxima da Capadócia e por isso que eu passei o final de semana lá e agora mudei aqui para Capadócia. Ou seja, além de balão, de hotéis cavernas e de várias outras atrações incríveis, para quem não sabe, quando você visitar a Capadócia durante o inverno, então entre dezembro e março, vocês também podem fazer um passeio para uma estação de esqui. A gente tem muitos clientes que vêm para cá no inverno e fazem um bate-volta para essa estação de esqui, porque vai dar mais ou menos 1 hora, depois volta para o hotel ou fica um pouquinho na Capadócia e depois fica hospedado na estação de esqui. Então, se você gosta de esquiar ou se você quer conhecer uma estação de esqui, anota aí, porque vocês podem incluir uma estação de esqui no seu roteiro da Capadócia. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, não se esquece de se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo e muito conteúdo de qualidade para vocês. Bom, para você poder planejar uma viagem para uma estação de esqui ou um passeio bate-volta para a estação de esqui, o primeiro passo é escolher a estação de esqui. Como eu já falei para vocês, aqui na Turquia existem muitas estações de esqui em várias regiões do país. Então aqui no inverno, em todas as regiões do país, tem estações de esqui. Então eu acho que o principal é você primeiro ver a localização que você vai estar, para escolher aonde você vai esquiar. Então, por exemplo, eu estou em Istambul. Primeiro você vai ver qual que é a estação mais perto de Istambul, ou eu estou na Capadócia, qual que é a estação mais perto da Capadócia, e primeiro entender sobre a localização. Depois que você escolheu a localização e onde, qual que é o local mais próximo de onde você vai estar para poder facilitar a logística, você vai decidir se você quer se hospedar em uma estação de esqui
o que vai lhe proporcionar uma experiência diferente. Então você vai poder passar vários dias esquiando, acordando e dormindo vendo a neve. Alguns hotéis de esqui têm programações diferentes, têm passeios diferentes. Então eu recomendo, se você tiver tempo, se hospedar sim em uma estação de esqui que tenha bons hotéis. Esse hotel que eu fiquei, eu super recomendo. Eu vou colocar o nome dele aqui na descrição desse vídeo, porque é um hotel novo que ficou pronto em dezembro do ano passado e ele é realmente muito bom, eu super recomendo. Tem outras estações de esqui que têm hotéis legais, então se você ficar no hotel, você vai ter uma experiência mais legal, tá? Porém, se você não tiver tempo ou não quiser gastar muito, porque os hotéis de esqui acabam sendo um pouquinho mais caros do que a média de hotéis em cidades, né? Ou se você só quiser fazer um bate-volta mesmo para conhecer, aí você pode sair de manhã da cidade que você tiver e fazer o passeio durante o dia e retornar para o seu hotel. Depois que você escolheu a localização e o tipo de passeio, se vai ser hospedagem ou um bate-volta, você vai ter que se preparar para esse passeio ou para essa hospedagem. Então, uma das coisas que inclui você esquiar é ter um passe para a estação de esqui. Esse passe, ele não é gratuito, tá? Nenhuma estação de esqui é pública, então você sempre vai ter que pagar para entrar numa estação de esqui, por mais que ela seja a céu aberto. Algumas pessoas acham que é de graça, né? Mas não. Então, se você for fazer um passeio bate-volta, com certeza você vai precisar comprar o passe para a estação de esqui. Porém, se você ficar hospedado em um hotel dentro de uma estação de esqui, é bem provável que o hotel te ofereça o passe de esqui, tá? Então, por exemplo, esse hotel que eu estava agora no final de semana e esse hotel que eu estava algumas semanas atrás em Cartal-Caiaque, eu inclusive fiz um vídeo aqui também bem legal. Esses dois hotéis, eles me deram o passe, eles falaram assim: enquanto você estiver hospedado aqui, você tem direito a entrar na estação. Então você paga pela diária do hotel, além das refeições e tudo mais que o hotel te oferece, eles também já te dão um passe pelo fato de ser um hotel de esqui, tá? Então se eu não tivesse hospedada no hotel, tivesse num hotel aqui na Capadócia, por exemplo, ou tivesse em outra cidade, eu ia ter que comprar o passe. Terceiro passo, você tem que se preparar com relação a roupas e equipamentos. Para você fazer esqui ou snowboard, você precisa do equipamento, então você precisa de sapatos específicos para isso e do equipamento em si, né? Seja o esqui ou a prancha de snow, que é como se fosse um skate. A não ser que você seja um profissional, você não vai ter esses equipamentos, porque a maioria das pessoas não tem esse equipamento. Primeiro que é muito difícil de você ficar carregando, custa caro e acaba que a maioria das pessoas aluga esses equipamentos. Então em todas as estações de esqui, não só aqui na Turquia, mas em qualquer lugar do mundo, tem uma loja ou várias lojas para você alugar os equipamentos de esqui. Além dos equipamentos, você também precisa de roupas específicas para esquiar. Então você precisa de calça, de casaco, de blusas térmicas e que não molhem. Então, por exemplo, se você caiu, escorregou no gelo, você não pode ir com uma calça de moletom, porque você vai ficar todo molhado, vai passar frio, acabou o seu passeio. Você precisa de roupas específicas para isso, além dos equipamentos. Você também precisa de óculos para esquiar, porque normalmente venta bastante e o sol acaba sendo mais forte nas montanhas por ser alto. Você também precisa de capacete por conta da segurança e você também precisa de luvas, senão sua mão vai congelar e você também não vai conseguir esquiar ou fazer snow. Além dos equipamentos e das roupas apropriadas, se você nunca esquiou ou já esquiou e não se sente seguro, você precisará fazer aulas de esqui. Obviamente não é algo obrigatório, ninguém vai te obrigar a fazer aula, mas a gente recomenda que você faça para você saber vestir o equipamento, para você saber o que vai fazer. É um esporte considerado radical e pode ser perigoso, então se você nunca esquiou, se você não se sente seguro, tanto para o esqui como para o snow, é recomendado sim que você faça as aulas. Agora eu vou falar para vocês sobre os custos desse passeio. Por quê? Muita gente pensa que esqui é um passeio, é um esporte de gente rica. Muita gente pensa
Esqui é algo muito caro. Eu recebi muitas mensagens no Instagram nesse final de semana e em outros finais de semana que eu estava esquiando, perguntando sobre o custo. As pessoas ficam um pouco assustadas em planejar uma viagem para esquiar, porque tem essa coisa em mente de que esqui é uma coisa muito cara. Realmente é um passeio mais caro, porque como eu falei, envolve tudo isso. Envolve aluguel de equipamento, envolve roupas, envolve aulas, envolve a hospedagem no hotel, que vai ser um pouco mais caro, ou envolve um transporte de um lugar para o outro, porque normalmente as estações de esqui, normalmente não, sempre as estações de esqui, elas estão em uma montanha, ou seja, um lugar afastado, então você vai ter que pagar por um deslocamento, então por isso que é considerado sim uma atividade cara. Então eu vou explicar para vocês aqui. Essa estação que eu estava de Erciyes não é a mais barata da Turquia, porém é uma estação super em conta, que vale muito a pena, ela é incrível. Eu não sou esquiadora profissional, tá? Mas é muito legal, já fui em várias outras estações aqui na Turquia. Essa estação é muito confortável para esquiar, seja você iniciante ou profissional. Então é uma estação que vale a pena por conta do custo-benefício. Excluindo o custo da acomodação e da locomoção, porque eu não sei como vocês vão escolher, e cada hotel tem um preço diferente, cada transporte vai ter um preço diferente, eu vou começar pelo custo da estação de esqui. Então, no caso dessa estação que eu estava, para você entrar nela, ter acesso aos teleféricos, para subir nas pistas, sejam elas pequenas ou não, você precisa comprar os passes. Lá nessa estação existem dois tipos de passes mais em conta, que é o passe com 7 entradas e o passe com 14 entradas. O passe com 7 entradas, ele custa 85 liras e o passe com 14 entradas custa 120 liras. O que significa essa entrada? Significa que você pode pegar os teleféricos, então são vários teleféricos, e você vai subir 14 vezes ou 7 vezes. Então você pode acessar a pista 14 vezes. Se você comprar esse passe e não utilizar, você pode usar em outro dia. Então, por exemplo, o hotel que a gente estava hospedado esse final de semana, ele deu um passe de 120 pra gente, tá? Como eu falei, estava incluso na diária, eu não paguei por isso. Tinham 14 entradas. Eu não subi 14 vezes. Eu acho que eu subi 11 vezes, então sobraram 3. Eu vou utilizar talvez na semana que vem, se eu tiver a oportunidade de ir. Então você não precisa gastar tudo no mesmo dia, você pode utilizar outras vezes. Depois que você comprou o passe, você vai precisar procurar uma loja que ela vai estar dentro do hotel que você vai estar hospedada ou na frente da estação. Então na estação de Erciyes tem muitas lojas, eu escolhi uma que a gente recebeu recomendação e que tem um preço muito bom. Eu paguei 80 liras pelo sapato e pelo esqui. A roupa de esqui eu tenho, eu não acho muito higiênico ficar alugando roupa, então eu prefiro ter a minha própria roupa. Eu tenho luva de esqui, eu tenho tudo que eu preciso, porém eu não tenho capacete. Eu tive que alugar o capacete, que custou 30 liras. Nessa estação, o uso de capacete é obrigatório, porém em outras estações não é. Mas eu acho que é sempre legal você usar, porque, como eu falei, é um esporte radical e acaba sendo um pouco mais perigoso. Além do equipamento e das roupas, caso você não tenha, como eu falei, você tem que fazer aula. Nessa estação de esqui, a aula, 1 hora com um professor, com um profissional de esqui, que também é muito importante falar isso para vocês. Esse final de semana, a estação de esqui estava lotada, porque é final de semana, né, e é inverno, a temporada está acabando, todo mundo resolveu esquiar. E se você tiver um professor de esqui, além de você aprender a esquiar, você fura a fila. Assim como nos lugares turísticos aqui da Turquia, por exemplo, quando você contrata um guia em Istambul ou na Capadócia, você não pega a fila para entrar nos museus ou nos palácios. E na estação de esqui é a mesma coisa. Se você tiver um professor, você não pega a fila. Então isso ajuda também a otimizar o seu tempo e aproveitar mais. Aqui nessa estação de esqui que eu fui, a aula com o professor, uma aula, né, que é 1 hora, custa 320 liras. Bom, em resumo, se você quer esquiar nessa estação que eu estou mostrando aqui para vocês, que como eu falei é uma estação com um ótimo custo-benefício, se você precisar do passe com 7 entradas, que é suficiente para um dia, o equipamento, então no caso do esqui,
como eu falei, 80 liras o sapato e o esqui. O Snow, ele também é o mesmo preço nessa estação, mas em outras estações ele pode variar. Então, se você quiser a entrada, 7 entradas, o sapato e o equipamento, tiver a sua própria roupa e quiser um capacete, você vai gastar 195 liras para passar o dia esquiando. Então, como eu falei, essa experiência não é tão cara como vocês pensam. Então, 195 liras seria o custo mínimo que você vai ter, o custo básico. Então, se você precisar ou quiser a aula, você vai ter que fazer um investimento um pouco maior, aí seu custo vai ficar 515. Bom, é claro que cada estação tem as suas peculiaridades, tem os preços diferentes, mas como eu falei, isso é tudo o que você precisa saber para planejar a sua viagem. Então, esses valores que eu passei, se você for para outra estação que não seja Air Jazz, vocês vão ter um custo sim bem aproximado. Eu acho que é bem legal lembrar, porque eu recebi essa pergunta várias vezes, que esqui é um esporte para todas as idades. Então, é muito legal que quando você vai numa estação de esqui, você vê muitas famílias juntas, você vê muitas crianças, é incrível o quanto de criança tem, porque criança adora. É claro que as crianças que nasceram no Brasil, por exemplo, não estão acostumadas porque não tem neve no Brasil. Mas é muito comum que você vá para a estação de esqui e veja muita criança. Tem adulto, tem gente mais velha, tem gente jovem, tem de tudo. Então o esqui é um esporte para qualquer idade, qualquer um pode aprender, seja homem, mulher ou criança, tá? Então, respondendo essa pergunta aí que eu recebi várias vezes. Esses dias eu até ouvi uma coisa muito engraçada, que eu tava meio que me lamentando, assim, que eu aprendi a esquiar, ou vi neve pela primeira vez quando eu era mais velha, né? Então a primeira vez que eu vi neve eu tinha 20 e poucos anos. E então a gente acaba demorando um pouco para se acostumar com essa situação e também para aprender a esquiar, né? E aí eu tava falando isso para uma pessoa que é turca e que mora próximo a uma estação de esqui, e ele falou para mim que ele tá acostumado a esquiar desde que ele é criança, porque desde que ele é criança ele vê neve. E aí ele falou, mas não se preocupa, porque você veio de um país tropical, que não tem neve, né, que não tem estação de esqui. É a mesma coisa se você me jogar no mar, eu não sei nadar, ele falou. Ele falou assim, quando a gente nasce com aquilo ali no nosso dia a dia, é muito mais fácil de aprender. Então, se você tem vergonha, se você tem medo, nunca é tarde para aprender. Quem tiver vontade, tem que tentar, porque é uma experiência muito legal, é uma coisa muito diferente e eu super recomendo. Uma outra coisa que muita gente me pergunta sempre, e que eu recebi muitas mensagens nesse final de semana, sobre a vestimenta para o inverno em geral, não só para a estação de esqui. Então, por isso, eu vou fazer um vídeo essa semana. Então, o próximo vídeo aqui do canal vai ser sobre mala de inverno. Eu vou mostrar para vocês os itens essenciais para vocês levarem em qualquer viagem para inverno, seja para esquiar ou não, seja para a Turquia ou para qualquer outro país. Então, existem itens que vão fazer você ter uma viagem de inverno muito mais confortável. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e até a próxima!